Queridos, né? Esse é o desafio que eu queria colocar para vocês hoje: andar por fé. Por mais que isso seja básico, fundamental, por mais que isso seja, sabe, a essência de uma vida com Deus, na prática, né, as coisas não acontecem com tanta facilidade assim. Na prática, não é tão fácil andar por fé. Na prática, não é tão fácil acreditar, apesar, né, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. Então, o andar por fé é exclusivo dos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: olha, esse negócio é só para filho. É só para aqueles que tiveram um encontro, é só para aqueles que, sabe, dentro do seu coração há um testemunho maior do que aquilo que está, sabe, do lado de fora. É para aqueles que acreditam que a palavra de Deus não são simplesmente palavras, mas que é realidade de vida e que opera, né, de forma poderosa ainda nos dias de hoje. Quantos que acreditam em milagre? Né? Olha para o seu irmão e diga assim: você, sabe, precisa ter uma vida de milagres. A vida do cristão, quando ela diz andando por fé, significa justamente isso. A gente precisa aprender a caminhar, sabe, em milagres, né? Essa é a vida sobremodo excelente, né, que nos está proposta por Deus, né? Porque quando Deus sonhou conosco, quando Deus nos chamou, nos deu um desafio, né, Ele precisa nos capacitar, né, para viver esse sonho, para viver esse propósito. E o processo de capacitação de Deus é um processo de nos colocar diante de provas. E essas provas são justamente para testar a nossa fé, testar a nossa, sabe, certeza naquilo que a gente quer viver, testar a nossa confiança em Deus, testar, sabe, dentro de nós, o nosso coração em relação àquilo que é palavra de Deus, aquilo que é palavra de Deus. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que queira caminhar com Deus precisa compreender, né, que não tem outra opção. Para os filhos é proposto um caminho. É isso que a palavra de Deus diz. E esse caminho nem sempre são caminhos, né, de flores, nem sempre são pastos verdejantes, nem sempre a gente está diante das águas tranquilas. Muitas vezes é justamente, sabe, o contrário disso tudo. Muitas vezes o caminho é o deserto e a água, né? A água não está tão tranquila assim para que a gente conquiste, né? Não está tão, como é que eu posso dizer? Não está tão acessível assim. O caminho de fé é um caminho de conquista, é um caminho de corajosos, é um caminho daquele que quer nadar na contramão de tudo que está acontecendo. É muito fácil, né, ser igual a todo mundo. É muito difícil acreditar no impossível. Mas nós somos o povo do milagre e do impossível, né? E na verdade, a única opção é essa, a não ser que a gente queira fazer do nosso jeito. Tem muita gente fazendo do seu próprio jeito, mas nós precisamos ser, sabe, confrontado que há um caminho, há uma verdade, né? Há, sabe, um sonho, um propósito que precisa ser vivo, verdadeiro e autêntico. E esse caminho é o caminho que só conquistamos pela fé, né? E quando a gente fala por fé, a gente já está embutindo aí, né, a certeza de que não é por vista. O caminho de fé é aquele que não está na nossa mão. É aquele que, sabe, ainda não, sabe, as nossas emoções ainda não conseguem
sabe, se alegrar, né, de uma forma visível, porque a fé, ela é invisível. No dia que ela for visível, ela deixa de existir, né, como fé, e ela passa a ser realidade. Então vamos lá, próximo. Salmo 121, versículo 1 e 2. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Próximo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso daqui é uma constante, né? É uma constante, né? Às vezes Deus nos chamou, né, para exercer um cargo de liderança. Seria bom se fosse só assim: olha, você vai lá e assumir isso, e vai ser uma bênção, é vontade de Deus, é propósito de Deus. Mas até que a nossa liderança flua, Deus nos vai, né, nos ensinar caminhos. Nós precisamos amar, nós precisamos muitas vezes olhar para aquilo que não existe e conseguir enxergar, sabe, e criar na sua mente, sabe, aquilo que ainda não é realidade, né? Abraão precisou sair da tenda, do seu lugar de conforto, no seu lugar onde tudo parecia equilibrado, e Deus disse: sai da tua tenda, e eu vou mostrar a você, sabe, o tamanho da tua descendência. Deus deu uma visão para ele, algo que todas as vezes que, sabe, que anoitecia, ele olhava e dizia: assim será. Todas as vezes que o dia amanhecia, ele olhava para o pó da terra e pensava: assim será a minha promessa. Às vezes, esse exercício de fé, ele precisa ser feito, e até os processos de coaching hoje usam exercícios de fé, né? Eles colocam lá o que é que você sonha em ser para a sua família. E aí o que é que eles fazem? Eles, olha, qual é a imagem que representa aquilo que você quer ver acontecer? E aí ele faz, né, um mural chamado Mural dos Sonhos. E esse mural é colocado no lugar mais importante da casa, né, de quem vive esse processo. E todas as vezes que você passa por ali, e todas as vezes que você se depara com aquele mural, você é alimentado com aquela imagem daquilo que você sonha em ter para a sua vida. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, ou já estabeleceu algum mural desse de fé. Se não, eu aconselho vocês a fazer isso. O que é que você sonha? Qual é o versículo que te move, que te, sabe, que representa no teu coração o futuro que você espera? Não a realidade que você vive, mas o futuro que você espera. Pega isso, joga lá no lugar onde você, com certeza, todo dia passa por ali, no lugar onde você mais vive, né? Ou está na sua casa, sabe? Quem sabe no teto do seu quarto, no espelho, né, do teu banheiro, para que todas as vezes que você olhar para ali, você lembre daquilo que é profético na tua vida, daquilo que é o futuro que está no teu coração. Porque eu vou dizer uma coisa, né, para você: nem sempre a realidade da sua vida vai ser, sabe, como é que eu posso afirmar isso? Vai ser justa com aquilo que é a promessa de Deus para você. E você precisa gerar isso através da fé. E fé é alimentada, né? Fé cresce. Olha para o seu irmão e diga assim: fé cresce. Também diminui, né? Você pode alimentar essa fé, ou você pode fazer com que a sua fé se vá, né? Como é que eu alimento a fé? O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, né? A fé entra em nós através dos sentidos. Precisamos estar exposto, né, àquilo que nós esperamos ver acontecer na nossa vida, sabe? E ser exposto diariamente à palavra,
as promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus que você quer ver cumprida esse ano na sua vida? Põe essa promessa lá, põe esse versículo lá. Todas as vezes que você bater o olho lá, né, aquilo vai saltar, né, as tuas emoções, aquilo ali vai, sabe, trazer para você um estímulo da sua fé. Interessante que hoje em dia as pessoas têm posto estímulos contrários à fé. Elas se expõem, né, ao que a TV passa, né, que é justamente, né, violência, né. Você assiste 10 minutos de televisão, você desacredita no mundo. Você desacredita, né, em uma solução para a realidade do mundo, porque só passa tragédia uma após outra. E muitas vezes é só isso que nos alimenta. É só essas emoções, sabe, que entram dentro de nós, né? Cadê aquela emoção, né, que nos faz olhar para aquilo que Deus disse acerca de nós? Isso precisa estar sendo alimentado. E todas as vezes que a gente usa alguma dessas ferramentas de fé, nós vamos fazendo a nossa fé aumentar. Tem gente que sabe o que tem que ser feito, mas na hora que acontece com ele, a reação dele é uma reação baseada no conhecimento da palavra, mas dentro do seu coração ele está querendo fazer justamente o oposto. Eu vou perdoar, mas eu vou perdoar porque a Bíblia diz que é perdoar. Eu vou perdoar você porque, afinal de contas, eu sou crente. Porque se eu não fosse, você estava ferrado. Toma a atitude certa, mas com o coração errado. E o nosso grande desafio é tomar a atitude certa, com o coração certo. Com o coração sem deixar nascer nenhuma raiz de amargura. Porque se a gente permitir que isso entre por algum tipo, por alguma circunstância, e raiz de amargura, ela entra, né, por conta de alguém que nos fez mal, ou até, sabe, entra por conta de Deus, porque a gente acha, né, que Deus não nos ama, ou que está nos castigando por alguma coisa, e toda raiz de amargura, uma vez no coração do homem, o que é que a Bíblia diz? Contagia, né, muita gente. Próximo. Essa música está deixando todo mundo, né? Quem foi que escolheu esse repertório? Alberto. Por que Deus escolheu Abraão? Pela fé, Abraão, quando chamado, está muito alto esse negócio. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde está indo. Então, a fé motiva a obediência. Fé não existe sem obediência. Abraão, né, quando chamado, obedeceu. Então, a fé, sabe, ela nos impulsiona a fazer. Diga assim, a fé nos impulsiona a dar passos em direção àquilo que só existe na nossa mente ou no nosso coração. Essa terra só existia no coração de Abraão. Ninguém sabia onde era, ele foi sem saber. Tem coisas, né, que a fé faz existir só dentro da gente, e que a gente precisa começar a caminhar em direção a isso, né? Isso é fé. Próximo. Abraão, ele obedeceu. Então, o que eu falei aqui, a fé nos leva à obediência. Próximo. A palavra de Deus nos mostra o agir pela fé e o agir com incredulidade, né? O que é o agir pela fé? É o agir não baseado em um retorno natural, mas baseado naquilo que é impossível, né, de acontecer. Muita gente, em fé, decide agir na incredulidade. Eu não acredito que o meu marido vai mudar mais. Eu não acredito mais no meu casamento.
Eu não acredito mais que aquela pessoa vai se converter. Eu não acredito mais que essa célula tem futuro. Eu não acredito mais. É muito mais fácil agir na incredulidade, porque a incredulidade, ela é passiva. Ela não necessita de esforço, não necessita de posicionamento, não necessita de atitude. A incredulidade, ela não nos tira no nosso berço esplêndido, ela deixa a gente perpetuamente na nossa zona de conforto. E muitas vezes, a nossa zona de conforto é apenas uma expressão da nossa incredulidade. Nada mais do que isso. E quando a gente começa a tomar atitudes, que são meia malucas, meia inconsequentes, meia contraditórias, isso nos exige muito mais. Sabe o que é que você vê lá, todos os espias que foram olhar a terra, vieram contando tristeza, derrota, criaram na população todo um ambiente de incredulidade. Olha como foi difícil Josué e Caleb ir contra todo um sentimento coletivo. Mas muitas vezes a fé nos faz caminhar contra sentimentos, que são coletivos, Mas em quem estava a verdade? Em quem estava a verdade? Nos 10 espias ou em Josué e Caleb? Com quem estava a verdade? Nos dois, querido. Tinha gigante ou não tinha? Os 10 espias estavam mentindo? Tinha gigante ou não tinha? Era difícil ou não era chegar lá? Eles eram pequenos, sem condições, sem arma, sem habilidade de guerra, ou não era? Era. Sabe por quê? Porque a fé não depende da verdade que está diante dos nossos olhos. A fé, ela nos leva a acreditar, e às vezes você diz, mas você não viu lá? Você não viu lá? Como é que a gente poderia vencer aqueles gigantes? É uma verdade ou não é? Aos olhos da lógica, era. Mas a gente só entende fé quando não existe lógica. A gente só entende fé quando não existe lógica. A gente só tem experiência com fé quando, ela é maior do que a razão. Ela é movida, pelo um vento, pela uma certeza, pela uma convicção de que as palavras de Deus serão mais poderosas. E aquilo que está dentro de nós é mais forte do que qualquer circunstância que está fora de nós. Então, em relação à verdade, foi só pegadinha, porque os dois estavam falando a verdade. Só que você pode falar a verdade com fé, e você pode falar a mesma verdade com incredulidade. Entendeu agora? Depende da forma como você permite, sair da sua boca. Próximo. Abraão sempre seguiu Deus, e Ló sempre seguiu Abraão. Abraão andou pela fé, e Ló andou pela vista. Entendeu agora? A relação que é feita, entendeu as consequências de um e de outro, entendeu as diferenças que moveu um a seguir, em rumo à terra prometida, e o outro a seguir. Você precisa ter a sua própria fé. Olha para o seu irmão e diga assim: tem muita gente tomando carona na fé dos outros. E essas pessoas, elas andam por vista, elas criticam. Quando a coisa não está certa, elas falam mal. Quando uma coisa está troncha, errada, ao invés de elas terem o espírito de Elias, que chegou ali para endireitar os caminhos tortos, quando ela vê uma coisa errada, o que é que ela faz? Começa a criticar, porque ela anda por vista. Ela não entendeu ainda que aquilo está errado, é verdade, mas que eu estou ali não para criticar o erro, eu estou ali como instrumento de Deus para mudar aquela realidade.
E se eu ando na fé dos outros, eu coloco a responsabilidade sobre os outros. E isso é maravilhoso. Tem um monte de gente dentro da igreja fazendo isso, que é gostoso demais, né? É gostoso demais acreditar no que os outros acreditam. É gostoso demais caminhar na fé, né, de outra pessoa. Porque a gente experimenta a bênção, a gente experimenta o caminho, né, da vitória sem esforço. E eu acho que a gente vive uma geração, né, que é a geração sem esforço. Olha para o seu irmão e diga assim: fé só é verdadeira se houver muito esforço. Se houver muito esforço da sua fé, né? Entendeu isso aqui, né? Isso aqui é muito importante. Próximo. Muitas pessoas estão vivendo sem fé. Muitas pessoas estão vivendo confiando na fé dos outros. Próximo. Muitas pessoas estão vivendo por viver e sem direção, estão afastadas de Deus, estão afastadas, né, desse chamado. Porque, queridos, é complicado. Na prática não é tão simples assim. Às vezes a gente desespera, né? Às vezes a gente fica na dúvida: será que eu dei o passo certo, né? A dúvida, ela sempre vai tentar pousar na tua mente. Mas você diz: olha, ninho só no inferno. Sabe aquela história, né? Você pode até pousar aqui, agora ninho você só faz no inferno. E qual é, sabe? Mas pastor, quando o pensamento de dúvida chega, o que é que eu tenho que fazer? O que é que vocês acham? Alimentar o seu coração com as palavras que geram fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A palavra é a resposta para quando a dúvida chega em nosso coração. Próximo. É preciso que todos saibam: aqueles que não andam por fé, inevitavelmente não experimentarão as vitórias neste mundo. E vão ter todas as justificativas para isso. Ah, mas ali era muito chato. Ah, mas aquela célula, aquela rua só tinha gente dura, a gente não conseguia entrar nas casas, a gente não conseguia se relacionar. Desculpa lógica e verdadeira a gente vai ter, sabe, em milhões. Mas a fé, ela não convive no mesmo quarto com as desculpas. Porque é justamente, né, por causa das desculpas que a fé, ela se expressa, que ela se mostra, que ela se evidencia. Quando você olha assim e diz: poxa, não tem como, não existe possibilidade. É aí onde tem que nascer a fé. E é aí onde você tem que, sabe, se colocar diante da palavra de Deus, até você acreditar de verdade naquilo que está sendo escrito. Não é só ler, você tem que ler até acreditar que aquilo ali é para a sua vida também. Quantos estão entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Próximo. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A fé. Sabe, a fé, ela vem, e a fé, ela segue um ciclo, né? Eu tenho que gastar tempo com os princípios da palavra, eu tenho que, sabe, relembrar isso para o meu coração todos os dias, né? Todos os dias, para que a minha fé permaneça sempre ativa. No dia que eu não expor a minha mente à palavra de Deus, naquele dia eu perco um pouquinho da fé que eu estou conquistando. Então, é muito fácil saber como é que anda o nosso coração em relação a essa realidade. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Ninguém que gasta pouco tempo com a palavra de Deus vai conseguir ter experiências de fé, vai ter experiências religiosas, vai receber as bênçãos vindas por outros, vai ver Deus agir poderosamente na vida dos outros, vai se alegrar muito com o que Deus está fazendo na vida dos outros, né? Vai chorar, sabe, com os testemunhos, chorar profundamente, sabe, com aqueles testemunhos que Deus dá, né, para alguém. É impossível ter experiências de fé
E aí, junto, se eu não tenho experiência de fé, a minha vida vai ter, nesse aspecto, mais vitória ou mais derrota? Diante daquilo que o mundo me oferece. Mais derrota, é isso que esse texto está dizendo. Quem vence o mundo não é a minha habilidade, não é a minha força, não é a minha estratégia. Quem vence o mundo é a minha fé. E se a minha fé não está sendo alimentada, quando é que eu vou vencer o mundo? Nunca. Não tem segredo. O problema é que a gente está no sedentarismo da incredulidade, né? Na zona de conforto da incredulidade, conhecendo a palavra, mas não tendo experiência com ela. É a grande maioria das pessoas. Próximo. Quando a Bíblia nos diz para andar por fé, ela está nos dizendo assim: viva por fé, caminhe por fé, tenha uma vida de fé e tenha experiências de fé. Experiências de fé, elas se traduzem mais claramente em eu pegar uma verdade da palavra de Deus e se aplicar na minha vida. E quando essa palavra é aplicada na minha vida, eu tomo atitudes ilógicas. Eu que nunca perdoei, perdoo. Aí você bota a mão na cabeça e diz: poxa, o que é que eu fiz? Eu nunca faria isso antes. É você, sabe, pegar, sabe, e investir numa obra missionária, o dinheiro que era para sustentar a sua família. Depois você bota a mão na cabeça e diz: poxa, o que eu fiz? E ver Deus suprir você durante o mês. Sabe, a fé, ela acontece quando as experiências dos princípios da palavra se tornam misturadas com o dia a dia da tua vida. Sabe, as tuas ações parece que está, sabe, expressando princípios e valores. Você olha para a Bíblia e vai ler e diz: mas eu vivi isso. Mas isso aconteceu comigo. Qual foi a última experiência que você, lendo a Bíblia, diz: poxa, aconteceu comigo exatamente isso? E cristianismo, ele é empolgante por isso, porque a palavra de Deus é a verdade, e ela acontece em nós. E quando a gente não tem isso, o evangelho fica chato, sabe? O cristianismo fica algo maçante. Ouvir, sabe, sobre isso fica algo assim: poxa, mas eu sei que mas comigo não acontece. E é muito chato. Você vê as coisas acontecendo nos outros e nunca tem experiência na sua própria vida. Sabe? Olhe para o seu irmão e diga assim: mas você vai ter experiências grandiosas em Deus. Próximo. Quando andamos por fé, essa mesma fé dá testemunho que estamos ouvindo a Deus, estamos seguindo o vento. Seguir o vento é ouvir a Deus, porque não sabe de onde vem, nem para onde vai, apenas escuta a sua voz e segue. Estamos conhecendo a Deus, que é um Deus de milagre, e estamos cooperando com Deus, porque estamos produzindo na vida dos outros experiência que estimulam a fé deles. Vocês estão entendendo? Amém? Próximo. Quando você está ouvindo a Deus, quando você está conhecendo a Deus e quando você está cooperando com Deus, então você terá uma fé poderosa. Então a fé depende de intimidade, a fé depende de relacionamento, a fé depende de sensibilidade de escutar a Deus, sabe? E é impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Quantos já leram pelo menos 30 capítulos da Bíblia esse ano, né? Esse ano, porque se você ler 2 por dia, pequenininho, dá para ler 30, fácil, né? 2 por dia dá aproximadamente 10 minutos de leitura. 10 minutos de leitura é 0,0004 do tempo do teu dia. Você pode fazer até no intervalo do almoço. Não é pesado a ninguém, não é? Mas até coisas leves se tornam pesadas para nós. Por quê? Porque o diabo sabe que no dia que você colocar isso em prática, a sua vida nunca mais vai ser essa que você está vendo agora.
Cada dia você vai ter experiência para contar do que Deus está fazendo, né? Eu estava hoje assim, eu vim 3h30, eu trouxe um paciente de Arapiraca para cá, e eu já fiquei aqui em Maceió, fui em casa e depois já vim aqui para a igreja. E aí, é impressionante isso, impressionante, mas eu vou contar porque acontece às vezes comigo. E eu tinha olhado a conta ontem, a minha conta, e estava assim, no vermelho, né? Acendendo a luzinha, né? Aquela árvore de Natal colorida, mais para o vermelho. E eu vim para cá. Aí eu cheguei aqui, comecei a pagar situações. Caçamba, né? 2.400. Engenheiro, 3.000 reais. Tinha nada, eu fazendo transferência da conta. 3.000 reais. Como é que eu disse? Fossa, despachante, 2.000, topógrafo, 2.000, né? E fui as coisas assim, papai, eu passando, e o negócio indo, eu disse, eu vou olhar minha conta agora, né? Quando eu fui olhar, eu paguei tanta gente hoje, e o saldo está positivo. Eu desliguei o aplicativo e disse, eu não quero nem saber de onde veio. Eu vou discutir com o milagre? Eu vou querer explicar as coisas? Eu nem quero. Desliguei, tenho dinheiro para pagar as contas de amanhã, né? Isso, né, acontece, sabe? Aí eu fui fazer as contas aqui, você sabe quanto saiu, né? Descontando algumas coisas que não foi dessa conta, quase 15.000 reais. E eu nem sei como eu tive limite de fazer essas transferências, porque o meu limite é 10. Eu vou perguntar? Não. Tem coisas que acontecem, gente, na vida prática. Isso acontece comigo quase, sabe, só não posso dizer sempre. Às vezes eu estou assim, num dia, agora tem dia que eu estou assim, estou no vermelho, né? Inclusive esses dias minha mãe foi passar o cartão, nem passou lá, né? Nem passou, era a situação até ontem, né? Passou o cartão, e ela não acreditou. Disse, como é que pode o cartão do meu filho não passar, né? Aí foi em outra loja passar, não passou de novo. Eu não aconselho passar não, porque milagre tem limite, né? Mas assim, sabe, você pode ter uma experiência tão grande quanto essa. Joga o teu coração naquilo que é impossível, sabe? Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. É simples. Olha para o seu irmão e diga assim, é coragem, mas é simples, né? Próximo. Não podemos ficar na morosidade e na passividade quando o assunto é fé. Quando o assunto é fé, você tem que meter a cara. É para fazer? Tá. É para colocar essa célula para cima? Tá. É para, sabe, evangelizar e ganhar esse bairro? Tá. É para, sabe, o que tem que fazer? É isso? Sabe, vamos, como? Não sei, vamos. Deus supre as necessidades, mas as coisas só acontecem. Você viu aquele filme? Que você vai andando, né, no abismo, e toda vez que você dá um passo, uma pedra, ela fica lá. Aí você dá outro passo, a pedra está lá. Você dá outro passo e a pedra está lá. A pedra sempre vai estar lá. O problema é que você tem medo de dar os passos. Sabia disso? A pedra sempre vai estar lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que Deus lança não volta para ele vazia, né? Deus é um Deus que permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então viva essa experiência, viva isso. Você tem o dever de trabalhar para ter uma fé vencedora. Fé vencedora é fruto de exercício de fé. Olha para o seu irmão e diga assim, se você não exercitar a sua fé, ela não cresce. Ela não cresce, só cresce se você for, sabe, testa algumas vezes, vai testando. Eu fiz muito isso, ia testando e as coisas iam acontecendo, ia testando e as coisas iam acontecendo.
Amém? Próximo. Você precisa desenvolver sua fé para buscar e conquistar as promessas do reino. Eu acho que eu já disse isso aqui, a história de um pastor que não estava conseguindo pagar o aluguel e tal. Não estava desesperado, achando que Deus não amava ele, achando que ele não tinha mais chamado pastoral. Chegou para a igreja no domingo e disse: a partir de hoje nós vamos entregar a igreja. Nós vamos entregar, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel, tem 2 energias atrasadas, nós vamos mudar. Mas pastor, você vai para onde? Não sei, não tem lugar, e eu não consegui alugar nenhum lugar. Ele saiu, na terça-feira foi fazer a mudança, levar tudo para a casa dele. Quando ele estava fazendo, no terceiro caminhão de mudança, tinha muita coisa na igreja. Falar a verdade, viu? Meu amigo, a gente precisa de um depósito maior do que o local de reunião, porque o que tem de tralha, eu não sei o que é que acontece, vai juntando, quando a gente vê, tá, uma multidão de coisas. E aí no terceiro caminhão, o cara chegou e disse: pastor, eu tenho uma proposta, vamos ali ver um salão. Aí levou ele para um salão em cima de uma galeria gigante, novinho, que ele tinha feito uma festa. E não tinha dado certo, ele não gostou de fazer festas, que era um salão de festa. Aí chamou o pastor. Aí o pastor, era um salão que valia uns 5 mil reais. Aí ele teve a coragem de dizer: olha, Deus me mandou falar com o senhor acerca desse salão. Aí ele disse: foi Deus, foi? Tá, quanto é que você quer pagar? Eu disse: só quero pagar 1.300, 1.300. Aí ele disse: mas pastor, vale 5 mil. Mas não foi você que disse que era Deus? O que eu posso é 1.300. Aí disse: tá certo, pastor, vai para lá. Só que ele achou que a bênção era 1.300, não era. Ele foi para lá, o lugar tinha energia solar, ele não pagava mais luz, conta nenhuma de luz. Um irmão se responsabilizou pelas 2 contas. Ele não pagou mais conta de luz, não pagou mais conta de internet, Teve um salão completo, chegou lá, tinha até papel higiênico. Ele levou um pedaço de papel higiênico. Pastor, tinha até papel higiênico já no banheiro. Nem isso eu precisei comprar, Por quê? Porque tomou uma atitude corajosa de fé. Olha para o seu irmão e diz: enquanto você for covarde, você não tem experiência de fé, A fé é para os corajosos. E hoje ele está lá, a igreja tomou um up, a igreja está fantástica, vivendo um tempo sobrenatural, Você precisa, desenvolver sua fé, conquistar essas promessas do reino, que são suas. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, amém? Você crê nisso, que toda sorte de bênção já veio para você? Mas elas estão nas regiões celestiais, querido. Para elas se materializar, precisa de coragem sua, ousadia sua, e dizer: esse negócio é meu, e eu vou tomar posse em nome de Jesus. Próximo. Tem? O mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de aflição, as intempéries do dia a dia são muito grandes. Próximo. Tudo é possível. Apesar disso, apesar de todas as estratégias, tudo é possível ao que crê. Amém? Quem lembra? 9 meses, viu, para a sua promessa acontecer. 9 meses, tá? Se você tomou posse, vai ser só 9 meses para ver o milagre. Então, não existe impossível ao que crer, outra coisa assim, milagrosa. Vão orando, porque essas coisas a gente precisa, de regar com muita oração. A gente passou, eu acho que um processo de quase um ano para fazer o remembramento e membramento desses terrenos, que são 1, 2, 3 lotes, metade de lote. E agora, quando a gente comprou esse terreno aqui, a gente descobriu que esses lotes estavam só no cartório, não estava na prefeitura ainda, que era mais fácil e teria que fazer o processo todo inicial, fazer tudo de novo, membrar lote, todos esses lotes junto com esse lote. Se o processo anterior levou quase um ano, quando é que a gente ia começar a construção? Precisava desse documento para dar início. Aí apareceu uma pessoa aqui hoje que disse: pastor, em 15 dias o documento está na sua mão. Caminhos vão aparecer para a sua vida.
Quando você tiver atitudes de fé, aquilo que parece impossível, sabe? Pontes vão ser construídas, caminhos vão ser abertos e Deus vai ser glorificado. Agora eu posso dizer que esse negócio está acontecendo porque Deus botou a mão, porque se dependesse de nós, não iria acontecer. Não iria acontecer. Comece a tomar atitude de fé e veja se tudo não é possível para aquele que crê. Quantos creem nesta noite? Mas você crê de verdade? Então, sabe, como é que Deus prova a tua fé? Vai vir algo muito difícil para você. Às vezes eu quero ter fé, aí esperando vir bênção. Ei, vai vir bênção não, vai vir a prova, porque é na prova que você exercita a sua fé. Quer aumentar a sua fé ainda? Então eu vou orar para que Deus prepare um processo, né, poderoso.